Em 2012 não haverá qualquer produção de cinema português. E não haverá qualquer produção de cinema português porque os dois mecanismos que existem para investimento na criação e na produção de cinema em Portugal estão parados. Está parado o Instituto de Cinema e do Audiovisual e está parado o Fundo de Investimento para o Cinema e Audiovisual. Ou seja, tanto aquele que é financiamento a fundo perdido como o que é o financiamento e investimento de capital de risco, os dois mecanismos estão parados. Queremos dizer primeiro que em relação ao ICA, esta paragem é estranha. Há uma quebra da taxa das receitas do ICA de 15% e o ICA para a 100%. E isto é incompreensível e é inaceitável. Há uma taxa que é cobrada para financiar o cinema português, há uma quebra nessa taxa, sabemos, mas que separe completamente a produção de cinema em Portugal por uma quebra de 15%, separe 100%, é algo que ainda ninguém explicou. E não posso deixar de salientar que nós tentámos ter essas explicações e sem uma única palavra, a maioria PSD-CDS chumbou sequer a possibilidade do Sr. Secretário de Estado da Cultura dar explicações na Assembleia da República sobre o que se está a passar. Sobre o FICA, o Fundo de Investimento em Cinema Audiovisual, esta é uma história mal contada desde que surgiu, em 2004. E o Bloco de Esquerda, desde logo, denunciou que o FICA não ia funcionar. O FICA não ia funcionar por motivos que são fáceis de entender. O FICA propunha-se fazer um fundo de investimento de capital de risco para criar uma indústria cinematográfica de 83 milhões de euros em 5 anos e, portanto, pensava-se que em 5 anos e com 80 milhões de euros era possível construir em Portugal uma indústria do cinema e do audiovisual comercialmente viável num universo em que sabemos o cinema comercial é o cinema que faz cinema para milhares de milhões e não o cinema europeu, estejamos a falar dos 10 milhões de Portugal ou estejamos a falar de qualquer outro país da Europa, porque isso não existe e não é possível. Não significa, naturalmente, que não se deva investir na criação de todo o tipo de cinema em Portugal, mas significa que, primeiro, os discursos demagógicos só nos afundam, segundo, que o projeto era incompetente. E é demagógico afirmar que o cinema de autor português, por exemplo, não tem público, quando o que se está a comparar são as receitas do primeiro ano. E o que sabemos é que o cinema comercial tem receitas e espectadores no primeiro ano e depois nunca mais tem espectadores, acabou. E o que sabemos é que o cinema de autor, que fala do que são as nossas identidades, do que somos, que cria, que do ponto de vista artístico traz um gesto novo, é cinema que se vê ao longo de muitos anos e acumula tanto mais espectadores e faz tão mais por nós do que qualquer outro destes projetos gorados que aparecem como salvadores. Mas não quer isto dizer, naturalmente, que em Portugal não deve existir espaço para os dois tipos de cinema. Significa que é enganar os mecanismos de o criar, é roubar todos nós, é, no fundo, matar a capacidade de produção de cinema e audiovisual em Portugal e foi isso que o FICA fez. E, portanto, o Bloco de Esquerda vem a este debate com duas ideias muito claras. A primeira é que a lei do cinema e do audiovisual tem de ser revista e tem de ser revista quanto antes. Já. Nós estamos na disposição de abrir já esse processo na Assembleia da República. É já. E, portanto, se há uma proposta em cima da mesa, vamos então debatê-la. Mas não vamos adiar. Vamos fazer já uma nova lei do cinema. Mas a segunda é que, se tudo correu mal, há responsabilidades. E no fundo do investimento do cinema e do audiovisual, essas responsabilidades são muitas e nunca foram assacadas. 83 milhões de fundos, dizia-se, que nunca se viram. Íamos aumentar a produção de cinema e a produção de cinema está hoje pior. Temos menos cinema português hoje, temos menos espectadores para o cinema português. E o que temos é que, entretanto, a entidade gestora, que era do Banco Espírito Santo, foi substituída e não lhe foram assacadas nenhumas responsabilidades. Ou seja, se nós tínhamos divergências com a forma como o fundo foi criado, sempre dissemos que não ia resultar, não chega a dizer que era uma morte anunciada à partida. Se há responsabilidades e se há responsabilidades das entidades gestoras, elas devem ser assacadas. Qual foi o comportamento do Banco Espírito Santo em tudo isto? Qual foi o comportamento da Zone, das televisões? Qual foi o comportamento das entidades privadas que puseram dinheiro no FICA e depois retiraram de lá muito mais dinheiro público do que o dinheiro privado que puseram? Isto era uma aberração à partida. Dizer que um fundo com capitais maioritariamente públicos ia ser decidido os filmes que se fazia pelos privados.
E nós dissemos logo que ia correr mal, mas correu muito pior do que poderíamos ter imaginado. E os interesses da zona entre a administração e depois as empresas que são financiadas, a possibilidade do FICA estar hoje a financiar empresas que produzem cinema que não têm nada de português, nada, que são produções integralmente internacionais. A possibilidade das televisões terem de tirar muito mais dinheiro do FICA do que aquele que puseram para apoiar o cinema. E o papel do ICA e dos responsáveis do ICA, que são também representantes do Estado português no FICA, em tudo isto e as relações estranhas. O que nós sabemos do FICA é que 80 milhões depois que diziam que existia, o cinema perdeu todo. Alguém ganhou. Não foram os criadores de cinema, não foram os produtores de cinema português e não foram os espectadores. E essas responsabilidades têm de ser assacadas.